Minha diretoria, Fernando Diniz e também o volante André causaram aí alguma polêmica essa semana, fazendo aquilo que mais é proibido hoje no Brasil, já há algum tempo, mas hoje de forma oficial, que é você ousar discordar e colocar um contraponto àquilo que diz massivamente a imprensa. A imprensa ela tem todos os poderes do mundo. Isso sempre aconteceu, mas a partir do momento em que ela se tornou uma unidade, né, talvez um consórcio, para você definir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, etc., ela joga o jogo totalmente junto, então se você ousar discordar dela, ela vai massacrar você. E assim tem acontecido e tal, sem notar que há uma descredibilização muito grande. Cada vez mais as pessoas procuram suas próprias referências de informação, opinião, etc., e a imprensa vai se suicidando aos poucos. É uma pena, mas a burrice não tem limite, ao contrário da a inteligência tem limites, a burrice não, né? A burrice, ao contrário da inteligência, ela é ilimitada, e portanto continuamos jogando este jogo idiota. Por que é que ofende tanto? Por que é que agride tanto os jornalistas, o fato de um cara que é criticado 24 horas por dia, analisado por pessoas que sabem porra nenhuma de futebol como nós, 24 horas por dia, há anos, esse cara um dia aparecer na televisão e dar uma entrevista e falar assim: eu não concordo com vocês, acho que vocês estão errados, acho que a maior parte de vocês, ou boa parte de vocês, está fazendo isso, uma análise rasa, etc, etc. Por que é que a imprensa não pode ouvir, em doses infinitamente mais leves, o oposto do que ela diz? Por que ela não pode ouvir contraponto? Qual é o problema disso? Não está xingando individualmente ninguém, não está acusando ninguém de receber dinheiro de uma oposição disso ou daquilo, diretamente, né, fulano de tal, etc. Não está fazendo nada disso, ele está simplesmente dizendo que a análise é rasa. Alguma pessoa é capaz de discordar que a análise do futebol no Brasil é rasa? Porque se essa pessoa discorda disso, essa pessoa ela prova o quão raso ele, profissional, é. Porque a análise de futebol no Brasil ela é abaixo do raso, ela é ridícula, a base de futebol no Brasil. Nós temos aí o maior número de jogadores numa final de Champions League. Quando o Brasil, a seleção brasileira joga mal, a culpa é do futebol brasileiro. Entendeu? São análises que não fazem sentido. Cadê o projeto alemão? Lembra do projeto alemão? 2014 inventaram o projeto alemão. Porque a imprensa nunca foi lá na Alemanha para saber o que é. Mas como a Alemanha ganhou, eles criaram um projeto alemão. Alemanha, o caralho, vai dominar o... A Alemanha não passa de primeira fase de Copa do Mundo, não faz mais nada. Ninguém fala nada. Ninguém volta atrás e fala: não tem veja bem. Então, assim, é uma análise rasa, em cima do resultado, sim, o Diniz está certo. As análises são baseadas nos resultados. E quando a gente dá uma opinião não baseada no resultado, mas naquilo que a gente acredita, a gente hoje é forçado, entre aspas, a se colocar numa situação de virar um meme, porque o torcedor entendeu na cabeça dele ao longo dos anos que a função do comentarista, do jornalista, é prever o que vai acontecer e não analisar o que está acontecendo. Então, uma coisa é você ser comentarista de obra pronta, né, que você comenta o resultado, e aí qualquer idiota pega um almanaque e comenta. Outra coisa é você conseguir comentar e falar: olha, o resultado foi esse, o que aconteceu no jogo foi isso, eu acho que por causa disso, que é onde eu acho que a gente poderia se limitar a fazer. A terceira coisa que a gente não faz mais, que é ligar para as pessoas, e a quarta coisa é culpa dos jogadores, dos treinadores dos clubes. As pessoas não atendem. Então nós temos que criar uma relação fora para que a gente consiga ter acesso a esses caras. Então também faz parte de uma relação muito difícil hoje entre imprensa e futebol, o fato de que a imprensa se tornou tão agressiva e tão traíra com os profissionais e com as pessoas, com o ser humano de modo geral, né? Ela destrói vidas e depois ela pede desculpa se estiver errado, porque estiver destruído, que você tem uma blindagem das pessoas, que assim, ninguém pode falar o que pensa, ninguém pode chegar em ninguém, dar uma entrevista é um caos do caralho, todo mundo morre de medo de falar o que pensa, etc. Então você cria um ambiente distante entre a imprensa e o profissional de futebol. Muito disso é exatamente por profissionais ruins, incompetentes e que se consideram acima do bem e do mal para fazer análise daquilo que eles não podem. O mundo ideal seria: o Fluminense não está conseguindo render, eu posso chegar aqui e ligar e falar: Diniz, pode me atender? Posso? Pô, Diniz, o que tá acontecendo? Me conta aí, em off, Diniz, eu não vou publicar tuas palavras não, mas me dá uma... Ô, Rick, é isso, tal, não sei o que lá. Claro que a minha opinião não vai ser chegar aqui e massacrar o Diniz. Só que o Diniz pode atender essas pessoas? Não pode, não tem zona mista, coletiva, ele tem que falar a mesma coisa. Quando você bota um cara numa entrevista coletiva, você está simulando um massacre, porque você bota um cara com 40 microfones, ele não vai ficar à vontade de falar, ele não vai sentir confiança nesse ou naquele. Eu te respondo porque você é um cara bem intencionado, o próximo não é. Então você quebra tudo isso. Sugestão minha aos clubes de futebol: volte à zona mista. Jornalista educado, inteligente, capaz, vai ter crédito para conversar com todos os jogadores. Jornalista babaca, o jogador e o treinador e o diretor vão passar e falar assim: contigo eu não falo. E ele vai voltar para casa fudido, irmão.
Tá na mão de vocês. Quando vocês botam coletiva, na verdade, vocês igualam todos os jornalistas. Quando vocês igualam todos os jornalistas, vocês permitem que os ruins estejam no mesmo nível de informação que eles levam dentro do clube para fora do que o jornalista que tem alguma boa fé. Então, eu acho que todo mundo tem direito a dar opiniões, inclusive as equivocadas. O que eu acho que a gente não tem direito é, primeiro, de reclamar quando alguém do futebol nos dá o troco. E vai lá e fala, não, o que vocês estão falando é bobagem. Por quê? Porque é muito fácil você ligar a televisão e falar, esse treinador não serve, sabe nada, e não sei o que, não sei o que. Aqueles clichêzinhos baixo nível, que é o que faz popularidade. Né? Tudo que é popular no Brasil é de baixo nível, porque 80%, 90% do brasileiro é de baixo nível intelectual. E, portanto, obviamente, quanto mais raso você for, mais gente você atinge. A profundidade no Brasil ela é péssima para a audiência e para o dinheiro. Então as pessoas, óbvio, optam por isso. Agora, quando você consegue colocar essa pessoa numa situação de confronto com o entrevistado, com aquilo que realmente interessa para o torcedor e para quem gosta de futebol, você coloca esse cara no lugar dele. Então eu acho que sim, eu acho que está faltando coisas como o que o André e o Diniz fizeram. Que é peitar e falar assim, não concordo com vocês estão falando merda, é isso, é desse jeito, vocês não sabem o que está acontecendo aqui e tal. Irmão, porque você coloca numa situação de confronto. E quando você coloca numa situação de confronto, 2 vitórias do time, acabou com a porra da teoria daquele jornalista, tá sentado no estúdio, nunca foi ver porra nenhuma, não é amigo de ninguém, nunca ligou pra ninguém pra saber de bosta nenhuma, entendeu? Ninguém conta nada pra ele porque é um fofoqueiro do caralho. Então, essa relação, ela poderia ser mais fácil primeiro, se o jornalista tivesse humildade. Não vai acontecer, jornalista se acha Deus. Eu sou jornalista, eu conheço meus colegas, eu sei como é que a banda toca. Outro dia eu vi até o Paulinho Vasconcelos da Globo, ele mesmo dizendo que entre os jornalistas a palavra mais dita é eu, né? O jornalista adora falar de si mesmo, etc. Ele acha que ele conhece de tudo. Qual é a solução para isso? Humanizar essa relação de um jeito que já foi um dia. Quando você humaniza essa relação, primeiro você bloqueia o cara que é maldoso, você constrange esse cara e você exclui esse cara automaticamente no sistema. Volta à zona mista. Libera a possibilidade. No começo vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas vai ter um dia que eu vou chegar lá e eu vou falar assim, galera, posso falar contigo? E eu não preciso passar por 6 assessores. Eu quero ouvir do Caleri, tô dando um exemplo, Caleri, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero ouvir do Caleri o seguinte, Rica, com você eu não quero falar porque eu acho que você não é justo comigo. Porra, que do caralho. Criamos uma relação. E se eu for justo contigo, e veja, ser justo não é ser puxa-saco. Eu tenho uma porrada de jogador que eu critico e me respeita pra caralho. E tem jogador que, porque eu fiz uma crítica, o cara fica puto. Mas também é um direito. Agora, seja leal. Eu não vou passar do ponto do campo. Eu não vou dizer que você é um bosta. Eu não vou falar de coisa que eu não sei. Eu vou tentar te perguntar e se você não me responder eu vou ter interpretação, mas eu vou tentar te perguntar. Hoje não tem. Agora, se hoje, neste momento, depois de 2 anos de construção, um título de Libertadores da América inédito, contratando, escalando e fazendo, tomando atitudes das quais boa parte da torcida do Fluminense não concordava. Ainda assim, o Fluminense conquista os títulos. O Fluminense tem um grande time. O Fluminense começa a se reestruturar. O Fluminense volta a ser um protagonista na América do Sul. E ainda assim, ele tem que tomar porrada como se ele estivesse na fila há 20 anos? Desculpa, o Diniz está certo. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.